Alvorada é o planeta mais próximo de nós. Em tamanho, é quase idêntico ao orbe. Em massa, 95% da do orbe. A composição da sua atmosfera é dióxido de carbono, como a nossa em alguma era geológica remota. Raio, 6.051 quilômetros, contra os 6.371 do orbe. A diferença é inferior a 5%. Eis a pergunta para a qual Rui não tinha resposta, até começar a investigar. Por que é que centenas de missões voaram para Rublo, mas a última sonda a pousar em Alvorada desceu em 84, há 40 anos? Por que é que o planeta mais semelhante ao orbe foi abandonado por uma geração inteira? A resposta oficial: as condições são demasiado extremas, a tecnologia não aguentava. Vamos verificar. Porque os dados dizem o contrário. Comecemos pelo paradoxo. O programa Alvorada, da União Continental, consistiu em 16 sondas, de 61 a 84. 9 delas pousaram com sucesso na superfície do planeta. 9 vezes a humanidade recebeu dados diretamente da superfície de outro mundo, com uma temperatura de 450 a 460 graus Celsius, e uma pressão de 90 atmosferas. Para comparação, é como trabalhar a uma profundidade de 900 metros debaixo de água, e ao mesmo tempo, dentro de um forno. Uma pressão de 90 atmosferas equivale a 9 megapascais. Os submersíveis de profundidade, que descem a 1.000 metros debaixo de água, operam a uma pressão de cerca de 100 atmosferas. Damião construiu sondas que suportavam quase o mesmo, mas não em água, e sim em dióxido de carbono escaldante, a uma temperatura 2 vezes superior ao ponto de fusão do chumbo. Cada sonda foi projetada para 30 a 40 minutos de operação. Esse era o limite da engenharia. O equipamento não aguentaria mais tempo. O metal começaria a deformar-se, a eletrônica falharia. A Alvorada 13 funcionou durante 127 minutos, quase 4 vezes mais do que o tempo previsto. Isto não é um erro nos documentos. Um aparelho, projetado para 32 minutos, transmitiu dados durante mais de 2 horas, a uma pressão de 90 atmosferas e a uma temperatura em que o chumbo derrete. Como é que isto é tecnicamente possível? Damião usou proteção térmica passiva. A sonda foi construída como uma garrafa térmica. O casco era de titânio e aço inoxidável. No interior, uma cápsula hermética, preenchida com gás pressurizado, mantinha uma baixa temperatura. A eletrônica funcionava dentro dessa cápsula. Por fora, uma blindagem. A tarefa dos projetistas: prolongar o tempo até que o frio interior se equilibrasse com o calor exterior. O cálculo previa 32 minutos. A realidade, 127. Esta é a primeira contradição, mas não a principal. A história oficial da Alvorada 13 é a seguinte. A sonda da União Continental pousou na superfície a 1 de março de 82. Transmitiu imagens panorâmicas e dados sobre o solo, e depois silenciou. Um evento histórico. Agora vejamos os dados. Local de pouso: 7,5 graus de latitude sul, 303 graus de longitude leste. Planalto da Sombra, a parte oriental do Planalto. A altitude acima do nível médio da superfície é uma pequena elevação, não um relevo montanhoso. O solo sob a sonda revelou-se sólido. Isto é importante para a análise posterior. O aparelho estava equipado com 2 câmaras fotográficas, uma frontal e uma traseira, para uma panorâmica circular. Cada uma tirou uma série de fotografias que foram combinadas numa panorâmica de 360 graus. A resolução, para os padrões de 82, era suficiente para distinguir pedras individuais e a estrutura da superfície. Uma broca para recolher amostras de solo. Um espectrômetro para análise da composição. Análise por fluorescência de raios-x, realizada diretamente no local de pouso. A primeira gravação de som na superfície de outro planeta na história. O microfone da Alvorada 13 registrou rajadas de vento.
o impacto com a superfície e o funcionamento da broca. Isto não é uma metáfora, é uma gravação de áudio que pode ser encontrada nos arquivos. João gravou o som de outro planeta 20 anos antes de a Agência Espacial Meridional ter registrado o primeiro som de rubro. O solo. A broca recolheu uma amostra. A análise revelou basalto leucítico, uma rocha vulcânica com alto teor de potássio. O basalto leucítico não é apenas uma rocha vulcânica. É um tipo específico, característico de certas condições de atividade magmática. Ele não indica apenas que a alvorada foi geologicamente ativa, mas também qual foi a natureza exata dessa atividade. A alvorada 14, que pousou a 948 quilômetros de distância, 4 dias depois, encontrou um tipo diferente, basalto toleítico. É como se duas amostras de solo do orbe, recolhidas a 900 quilômetros de distância uma da outra, tivessem origens geológicas fundamentalmente diferentes. A superfície de alvorada não é homogênea. As panorâmicas, pedras planas e alaranjadas, uma estrutura em lajes, característica de lava arrefecida. O horizonte envolto em neblina. O céu com uma tonalidade amarelada, devido à atmosfera densa, através da qual a luz difusa se infiltra. Nas imagens, vê-se que a superfície de alvorada está iluminada, embora o sol não seja visível. As nuvens dispersam a luz uniformemente, criando um dia alaranjado e sombrio. É aqui que as coisas não batem certo. Nomes, datas, documentos. Em janeiro de 2012, o cientista Lúcio Quintanilha, do Instituto Cósmico de Leste, publicou um artigo na revista Solar System Research. O título, traduzido do jargão científico para uma linguagem compreensível, soava mais ou menos assim: Possíveis sinais de vida em alvorada. Nas imagens da alvorada 13, ele viu 3 objetos que, segundo ele, mudavam de posição entre os fotogramas. Ele chamou-lhes disco, pano preto e escorpião. Vamos ler o original. Quintanilha descreve o objeto escorpião da seguinte forma: os contornos assemelham-se aos de um artrópode, e há uma mudança de posição em relação aos fotogramas adjacentes. Tamanho estimado: aproximadamente 40 centímetros. A sua conclusão: pode ser um organismo vivo, adaptado às condições de alvorada. O disco, um objeto com cerca de 10 centímetros de diâmetro, que, segundo a versão de Quintanilha, aparece num fotograma e desaparece no seguinte. O pano preto, uma figura de forma irregular, que também supostamente muda de posição. A comunicação social pegou no assunto imediatamente. Vida em alvorada. Imagens da União Continental. 30 anos depois. Agora, o que aconteceu na realidade? Vamos verificar o escorpião. A alvorada 13, ao pousar, ejetou vários elementos estruturais. Entre eles, as tampas protetoras das lentes das câmaras. Este é um procedimento padrão. Durante a descida atmosférica, a ótica é coberta. Após o pouso, as tampas são ejetadas por cargas pirotécnicas. As tampas ficaram no enquadramento. As câmaras da alvorada 13 tiravam fotografias a intervalos regulares. Cada nova foto, um ângulo de iluminação diferente, um brilho diferente, um grau de compressão diferente na transmissão. Os transmissores da União Continental operavam numa gama de frequências limitada. As imagens eram comprimidas, e com isso, surgiam inevitavelmente artefactos, especialmente nas fronteiras de objetos com alto contraste. Tadeu Esteves, um especialista americano que se dedicou à restauração e digitalização de imagens de arquivo das sondas da União Continental, estudou os materiais na máxima resolução disponível. A sua conclusão é direta. Os objetos que Lúcio Quintanilha tomou por seres vivos são as tampas das objetivas e ruído de imagem nas versões degradadas das fotografias. Nas melhores cópias, o escorpião ou perde significativamente a sua forma ou desaparece como objeto biológico. Resta a tampa. Joaquim Montes,
do Laboratório da Instalação de Voo para Rubro da Universidade do Deserto do Sul, confirmou de forma independente: não há movimento nenhum. As diferentes posições dos objetos em diferentes enquadramentos são um artefacto da comparação de fotografias com diferentes tempos de exposição e diferentes condições de iluminação. As sombras movem-se, o objeto não. Esta é a solução. Não um mistério, mas há aqui um pormenor que quase ninguém menciona. Alvorada 14. Uma sonda gêmea que aterrou a 948 quilômetros da Alvorada 13, 4 dias depois, a 5 de março de 82. Também tinha uma tampa de objetiva. Foi ejetada na aterragem, como previsto, e caiu precisamente debaixo do braço de mola do instrumento para medir a elasticidade e a resistência do solo. O instrumento mediu a elasticidade da tampa, não do solo, da tampa. Os dados chegaram ao orbe, foram processados. Os cientistas obtiveram um valor para a elasticidade da superfície de Alvorada, e era anômalo. Durante várias horas, ninguém percebeu por quê. Depois, reconstruíram a cronologia da aterragem e perceberam. O braço não bateu no solo, mas na sua própria tampa de objetiva, que estava mesmo debaixo dele. A Alvorada 13 acabou por recolher uma amostra de solo com sucesso. A Alvorada 14 mediu a elasticidade da sua própria peça. Eis a engenharia no limite do possível. Voar para outro planeta, aterrar, ejetar uma tampa diretamente para debaixo do seu próprio instrumento de medição. Isto não é um fracasso. É uma probabilidade com a qual se trabalha a estas distâncias. Mas é um pormenor que normalmente não se conta quando se fala dos grandes feitos da União Continental no espaço. Pausa. Aqui os números não batem certo. Rui disse os dados de Lúcio Quintanilha. É preciso ser exato. O seu artigo foi publicado em 2012. As fotografias da Alvorada 13 foram tiradas em 82. 30 anos entre a captação e a descoberta. Por que precisamente nessa altura? Lúcio Quintanilha não foi engenheiro do programa Alvorada. Não teve acesso às imagens de arquivo originais de alta resolução. Trabalhou com as versões publicadas. E as versões publicadas das imagens da União Continental estavam comprimidas e degradadas em relação aos originais. Parte dos dados de arquivo do programa ainda não foi digitalizada em resolução total. Tadeu Esteves e Joaquim Montes trabalharam com as melhores versões disponíveis das imagens. Lúcio Quintanilha trabalhou com o que estava em acesso público no início dos anos 2000. Isto não faz dele um impostor. Faz dele uma pessoa que viu um artefacto de compressão e o interpretou como um objeto biológico. Acontece. Na história da astronomia, há muitos casos semelhantes. Prudêncio Loureiro, no início do século XX, viu canais em rubro que não existiam. As aberrações ópticas geram padrões que o cérebro interpreta como formas familiares. Chama-se a isso pareidolia. Mas os média escreveram sobre a vida em Alvorada, sobre 30 anos de verdade oculta, sobre o facto de que João sabia de algo e se manteve em silêncio. Nenhuma grande publicação que escreveu sobre o escorpião, em 2012, escreveu sobre a refutação de Tadeu Esteves e Joaquim Montes, nesse mesmo ano. Nomes, datas, documentos. Sem isso, são rumores, não factos. Agora, o que as 9 sondas da União Continental realmente registraram? Isto é mais importante do que o escorpião. Muito mais importante. Comecemos pelo início do programa. Alvorada 1 em 61. A primeira sonda interplanetária da história. Lançada pela União Continental, perdeu a comunicação ao fim de 7 dias. Passou por Alvorada a uma distância de cerca de 100 mil quilômetros. Não há dados da superfície, mas o próprio facto do lançamento é o primeiro da história. Alvorada 4 em 67. A primeira sonda a entrar na atmosfera e a transmitir dados durante a descida. A pressão e a temperatura revelaram-se significativamente mais altas do que o calculado.
tanto que a sonda foi esmagada antes de atingir a superfície. João anunciou inicialmente ter atingido a superfície, depois corrigiu. A sonda foi esmagada a uma altitude de cerca de 25 quilômetros. Mas os dados foram enviados e mostraram o verdadeiro cenário de Alvorada, que até então era desconhecido. Antes da Alvorada 4, os cientistas consideravam seriamente a hipótese de que, sob as nuvens de Alvorada, poderia haver um clima temperado, propício à vida. A temperatura poderia estar entre os 0 e os 100 graus, talvez até água líquida. A quarta sonda encerrou essa hipótese para sempre. A 25 quilômetros de altitude, a temperatura já era de 270 graus. Alvorada 7 em 70, a primeira aterragem suave noutro planeta na história. A sonda funcionou durante 23 minutos. Transmitiu a temperatura e a pressão diretamente da superfície. Temperatura: 470 graus. Pressão: cerca de 90 atmosferas. As primeiras medições diretas da superfície de outro planeta na história da humanidade. Alvorada 8 em 72. Os primeiros dados sobre a composição da atmosfera e a iluminação junto à superfície. Um resultado inesperado. O nível de iluminação na superfície de Alvorada revelou-se comparável ao de um dia nublado no orbe. Isto significava: há luz para as câmaras. É possível tirar fotografias. Alvorada 9 e 10 em 75. As primeiras fotografias da superfície de outro planeta na história. Cada sonda funcionou durante pouco menos de uma hora. As fotografias, panoramas a preto e branco. Nelas vêem-se rochas pontiagudas e angulares. Os geólogos notaram imediatamente: as rochas não estão polidas, o que significa que os processos de erosão ou não existem, ou são muito lentos. Isto sugere que a superfície é geologicamente jovem para os padrões do planeta, ou que os processos atmosféricos funcionam de forma diferente do esperado. Alvorada 11 e 12 em 79. Sondas atmosféricas que registraram potentes descargas elétricas. Relâmpagos em Alvorada. A 12ª registrou 25 descargas em 30 minutos de funcionamento. A 11ª, mais de 100. A natureza destas descargas ainda hoje é discutida. Alguns cientistas consideram-nas verdadeiros relâmpagos. Outros, descargas eletrostáticas na camada de nuvens. E, finalmente, Alvorada 13 e 14, em 82. As primeiras imagens a cores da superfície de Alvorada. A primeira análise direta da composição do solo. A primeira gravação de som. E o recorde de duração, 127 minutos, para a 13ª, 57 para a 14ª. Estas são as únicas imagens diretas da superfície de Alvorada que a humanidade possui. Até hoje. Sublinho. Até hoje. Nenhuma sonda subsequente pousou em Alvorada. Tudo o que vemos da sua superfície são as imagens da União Continental, dos anos de 75 a 82. Alvorada 15 e 16, em 83. Mapeamento por radar do hemisfério norte. Resolução de 1 a 2 quilômetros. Pela primeira vez, obteve-se um mapa de uma parte significativa da superfície de Alvorada. Viam-se cordilheiras, planícies, crateras. Uma das cordilheiras foi nomeada Serras do Farol, em homenagem a Jaime Claro Mendes. Este é o único detalhe do relevo de Alvorada com um nome masculino. Por decisão da União Astronômica Internacional, todos os outros nomes em Alvorada são atribuídos em homenagem a mulheres ou a personagens mitológicas femininas. E depois, parou tudo. Ano de 84. O programa Alvorada é encerrado. Oficialmente, todas as tarefas foram cumpridas. Os recursos foram redirecionados para outros projetos. Vamos verificar esta decisão. Ano de 84. A União Continental tinha acabado de concluir o programa Vega. 2 naves que passaram por Alvorada, largaram sondas de aterragem e seguiram em direção ao cometa de Valente. Vega 1 e Vega 2, anos de 85 e 86.
Era uma tarefa diferente. O cometa de Valente aparece uma vez a cada 75 anos. A janela de oportunidade era única. Para a Alvorada, com aterragem, nunca mais. A Agência Espacial Meridional enviou pela última vez uma sonda à Alvorada com tarefas orbitais em 89. Foi a Magalhães, que mapeou a superfície por radar a partir da órbita até 94. A resolução das suas imagens era de cerca de 100 metros, significativamente melhor do que a dos orbitadores da União Continental. Mas era órbita, sem aterragem. A Magalhães terminou o seu trabalho quando foi direcionada para a atmosfera para estudar a sua densidade. Ardeu. Ninguém trabalhou na superfície de Alvorada depois do ano de 84. A versão oficial. As condições são demasiado adversas. Tecnicamente é difícil. As prioridades mudaram. É aqui que as coisas não batem certo. Se as condições são demasiado adversas, então como é que Damião, em 75, aterrou uma nave e obteve panoramas? Como é que, em 82, uma sonda funcionou durante 127 minutos em vez dos 32 calculados? As condições não se tornaram mais adversas. A tecnologia só melhorou. Isto é uma decisão. E tem um contexto. 84 é o pico da pressão orçamental sobre a cosmonáutica da União Continental. O Kurdistão, que começou em 79 e em meados dos anos 80, custava cerca de 2 a 4 mil milhões de dólares por ano. Problemas econômicos que se acumularam durante o período tardio de Brezhnev. A competição com o programa meridional da Iniciativa de Defesa Estratégica, as Guerras das Estrelas de Ramos, anunciadas em 83. O financiamento militar industrial da União Continental foi reorientado. O programa Alvorada não foi encerrado por Alvorada não ser interessante, mas porque o dinheiro e as prioridades foram para outro lado. É assim que o financiamento funciona. Mas esta é uma explicação fundamentalmente diferente de tecnicamente impossível. Vamos verificar o que aconteceu a seguir. A Agência Espacial da Aliança Ocidental lançou a Venus Express em 2005, uma nave orbital que operou até 2014. Nenhuma aterragem. A Agência Meridional aprovou para desenvolvimento a sonda Da Vinci, uma descida na atmosfera com aproximação parcial à superfície, em 2021. O lançamento está planeado para não antes de 2029. O radar orbital da Agência da Aliança Ocidental, também sem aterragem. A missão Shukrayan de Indraga, orbital, sem aterragem. Nenhuma destas missões prevê trabalho na superfície em tempo real. Nenhuma irá gravar som. Nenhuma irá recolher uma amostra do solo. É uma decisão sobre prioridades, tomada há 40 anos, e continua a definir o que sabemos sobre a Alvorada. A prioridade. Rubro. Na sua superfície andam rovers. Em sua órbita trabalham orbitadores de 10 países diferentes. Estão a ser planeadas missões tripuladas para lá. A Agência Meridional realizou uma experiência para produzir oxigênio a partir da atmosfera de Rubro, em 2021, ou seja, agora mesmo, do ponto de vista deste programa. Em Alvorada, 0 naves na superfície. Os dados existem. A interpretação, não. Eis o resultado. O paradoxo está verificado. O paradoxo era este: o planeta mais parecido com o orbe e o que tem menos dados diretos. Verificamos a versão oficial. A versão oficial. Demasiado adverso. Impossível. As prioridades mudaram. Os dados reais. 9 aterragens bem-sucedidas. 127 minutos de um recorde que não foi quebrado em 40 anos. As únicas imagens da superfície, captadas por sondas da União Continental, no período de 75 a 82. O programa foi encerrado não por razões técnicas, mas por razões orçamentais. São coisas diferentes. O escorpião de Lúcio Quintanilha é um artefacto da compressão das imagens e das tampas das objetivas, estabelecido por Tadeu Esteves e Joaquim Montes de forma independente em 2012. Não é um mistério.
É um erro de interpretação ao trabalhar com imagens degradadas. Sobre a refutação não se escreveu com o mesmo alarido que sobre a descoberta em si. É a assimetria padrão da cobertura mediática. O recorde da Alvorada 13 é real. 127 minutos a 457 graus e 90 atmosferas. A vida útil calculada, 32 minutos. A realidade, quase 4 vezes mais. Um feito de engenharia de 82, do qual quase não se fala, porque se fala do escorpião. Isto por si só diz algo sobre como funciona o jornalismo científico. E eis a questão em aberto com que Rui te deixa, Ari. A União Continental aterrou 9 vezes em Alvorada. Obteve dados únicos, mas ninguém os tem, até hoje. As primeiras imagens da superfície de outro planeta. O primeiro som de outro planeta. A primeira análise direta da composição do solo. Depois, encerrou o programa e nunca mais voltou. A Agência Meridional não voa para Alvorada com missão de aterragem desde 84, há 42 anos. O que exatamente perdemos nestes 40 anos? Que perguntas sobre Alvorada ficaram sem resposta, não por ser impossível fazê-las, mas porque ninguém foi lá? Se é geologicamente ativa agora, não sabemos. Se existem lá vulcões em atividade neste exato momento, não sabemos. O que acontece com a camada inferior da atmosfera, junto à superfície, também não sabemos. Não temos dados. E se a Alvorada percorreu o mesmo caminho que o orbe, mas na direção oposta, o que isso diz sobre nós? No próximo episódio, o aglomerado da bala. A prova direta da matéria escura, que contém uma anomalia de velocidade. 2 artigos, 2 conjuntos de dados, conclusões opostas. E ambos os autores estão certos.